Olá, todo mundo bem? Pois é, acontece, né? Live é para ser meio-dia e agora, ó, 2h15 da tarde, é agora. Então, o que você faz quando as coisas inesperadas acontecem? Oi, tudo bom? Então, ó, nossa live era para ser ao meio-dia, né? Deixa eu anotar aqui. Mas no fim vai ser às 14 horas. Né? Então, nossa live sobre gêmeos astrológicos, né, sobre irmãos gêmeos, né, e pessoas que são gêmeas astrológicas. Então, só puxando o assunto pro dia, né, para fazer live meio-dia, tava lá no banco, achando que ia resolver logo uma coisa, fiquei 2h30 sentada no banco. Com minha paciência taurina, né, a pessoa espera, a pessoa senta, a pessoa tá tranquila, a pessoa não perde a paciência, né, porque a taurina tem as vantagens de ser de touro. E como é que você lida com as coisas inesperadas, né? Como é que você lida quando as coisas não saem como planejado? Porque eu fui lá pro banco às 9 da manhã, pensando, bom, 10 e pouco tô pra casa, faço live meio-dia. Só que era lá, 12h15, eu tava no banco ainda. Oi, pessoal. Lembra que a gente tem o nosso combinado? Todo mundo que entra, coloca o seu signo e coloca um adjetivo do dia, né? Então, por exemplo, sou de touro, então hoje é touro, tranquila, muito tranquila. 2h30 no banco, encarando fila, as pessoas passando. O dia que todos os aposentados foram, então só tinha preferencial na tua frente, assim. E tu lá esperando, plena, das 9 da manhã ao meio-dia e pouco no banco, né? Então, bota aí o seu signo e como é que você tá hoje. Fala numa palavrinha, né? Tipo Áries, feliz, Peixes, com raiva. Bota aí pra gente ver como é que tá todo mundo, certo? Então, eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga comportamental e sou psicoterapeuta. Tem minhas lives de terças, quintas e sábados ao meio-dia. De Leão, bota o adjetivo. Como é que tá hoje? Leão preguiçoso. Também hoje aqui a gente tá com uma cerração, uma neblina. Eu amo cerração, né? Uma neblina assim que na metade da manhã em diante veio essa neblina, assim, tu não enxerga nada na tua frente. É bem pra preguiça. Sagitariana determinada. Hoje é o dia, né, Edinaldo? Capricórnio cansada. Ô Silvia, vamos descansar então, descansar faz parte. Eu tava esgotada ontem também. Eu deitei umas 9 horas, olha que eu durmo às 3 da manhã. E acordei só hoje umas 8 horas. Eu tava super cansada também. Então, faltou lá quem botou? Leão, ó, o Leão lá que não disse como é que tá. Leão chateado? Como assim? O que aconteceu? Não fique chateado, envelhece, não vale a pena. Tudo depende do jeito. A gente sempre tem que buscar um ponto positivo em todas as situações. Aquariana com tontura, normal. Aquário rege o equilíbrio, a sensação de vertigem é aquariana, né? Então tá tranquilo. Melhor idade só se for para os médicos, é só no banco. Nossa, acho que todos resolveram ir juntos hoje, porque assim, era só aquela senha com P de preferencial, né? Tudo na minha frente. Mas tudo bem, a gente é taurina, tem paciência, tolerância e vamos junto. Então, sou Dudy Rios, astróloga comportamental e psicoterapeuta, tô aqui para falar sobre gêmeos. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem de astrologia. Se vocês quiserem como é que tá saber o céu agora, como é que tá a influência da semana, tem lá a live que eu deixo no YouTube e aqui da Bússola Astrológica, que é a live que eu faço no sábado, que para vocês saberem tudo sobre a semana. O que mais quer dizer? Acho que era isso. Sim. Semana que vem tem imersão em astrologia comportamental, online gratuito. Vamos mergulhar na astrologia, gente. É uma semana só de astrologia, mas só vai participar quem tiver inscrito. E para se inscrever, vai lá no meu site, no www.dudyrios.com.br. Se inscreve lá, você vai receber um e-mail, cata lá o e-mail. Se você não vê, vai lá na caixa de spam, você responde. Você só vai estar inscrito quando responder o e-mail, tá? Porque é norma, isso aí tem que ser. Como é gêmeos sobre amor? Tá. Gêmeos, signo de gêmeos ou irmãos gêmeos? Me explica aí. Vamos começar a falar sobre gêmeos. Tá. Muitas vezes as pessoas falam assim, astrologia é besteira, não funciona, né? Porque, os irmãos gêmeos. E as pessoas que nascem no mesmo dia, na mesma hora e na mesma cidade. É tudo a mesma coisa? É tudo igual? Né? Então, essa é uma coisa que às vezes as pessoas levantam sobre a astrologia. E até eu entendo que as pessoas não tenham um conhecimento mais aprofundado, mas às vezes colocam a astrologia em dúvida por causa disso. Olha o Facebook e os comentários, né? A pessoa aqui, ela tem que se organizar. Mas eu acho que eu não consigo ver os comentários no Facebook junto. Mas depois eu respondo todo mundo que tá no Face, tá, gente? Eu tô mais no Instagram agora.
Ah, aqui achei. Oi, escorpião sentimental. Tá bom. Câncer otimista, aquário atrapalhada. Ó, tem uma aquariana atrapalhada e uma aquariana tonta aqui, com vertigem. É o dia do aquário ficar meio fora. Irmãos gêmeos que nascem no mesmo dia e hora é o mesmo mapa astral. Beleza. Vamos entrar no assunto então agora. Bom, primeiro vamos falar de irmãos gêmeos, tá? Então, existem algumas teorias muito interessantes sobre irmãos gêmeos. Primeiro, o que é o mapa astral da gente? O mapa astral é uma energia em potencial, é a foto do céu no momento que você nasceu. E ele traz todo um potencial de energia. Então você vai usar esse potencial, você vai aprimorar esse potencial, você talvez não use todo o seu potencial. Isso depende dos seus objetivos, depende da sua dedicação, depende do que você quer da sua vida, né? Depende do quanto você se puxa para realmente vibrar quem você é. Então, nem todo mundo utiliza todos os potenciais que tem no mapa. Tem pessoas que ficam presas em alguns padrões repetitivos, tem pessoas que cada vez crescem mais e ultrapassam o mapa, né? A gente diz que a gente não deve ser escravo das estrelas, mas senhor delas, né? A gente tem que ter almejar esse desejo de ser além do mapa, né? E isso acontece com os gêmeos também. Então, os dois irmãos, quando nascem, possuem basicamente o mesmo mapa. Às vezes é 2 minutos de diferença, muda pouca coisa, às vezes muda um pouquinho, mas não muda nada, é o mesmo mapa. Mas se vocês reparam, os irmãos gêmeos são diferentes. Eles têm um temperamento diferente, mas a maior parte das coisas acontece mais ou menos na mesma época. Eu já fiz mapa de gêmeos, né? Tenho clientes que são gêmeos. E o que eu vejo assim, nos acontecimentos? Porque uma coisa muito legal para estudar astrologia, para quem gosta, né? É observar os acontecimentos. Então, eu conheço 2 irmãs gêmeas que nasceram tipo 5 minutos de diferença, hoje elas estão com 30 e poucos anos. E são gêmeas, assim, idênticas, assim, e eu ficava com medo de elas me enganarem, de uma dizer que é a outra, de tão parecida que ela era. Pessoal que vai entrando, coloca ali o seu signo e como é que tá hoje, né, pra gente interagir aqui, porque tem tudo que é signo aqui, vamos ver se está fechando os signos com as sensações do dia. Então, o que acontece? Para os gêmeos, os acontecimentos ocorrem mais ou menos na mesma época. Então, por exemplo, as duas casaram mais ou menos na mesma época, engravidaram mais ou menos na mesma época. Agora, nesse momento, as duas têm que fazer uma cirurgia, as duas colocaram silicone, as duas têm que fazer uma cirurgia de explante para trocar. E elas estão mais ou menos, estão com atenção nesse assunto por motivos de saúde. Isso que uma mora fora do Brasil e uma mora no Brasil, né? E as duas vão fazer cirurgia. Então, os gêmeos, escorpião no tédio. Então, os gêmeos, eles têm uma coisa que é muito forte, que é os acontecimentos da vida acontecem mais ou menos na mesma época. Isso também vale para os gêmeos astrológicos, que são as pessoas que nasceram na mesma cidade que você, no mesmo dia que você, na mesma hora que você, mais ou menos na mesma hora. Então, aquelas pessoas que nascem no mesmo momento, elas estão unidas por um padrão de acontecimentos. Então, tipo, uma casa, uma começa a namorar, outra conhece alguém, um tem filho, um pensa em engravidar, tudo na mesma época. Um monta um negócio, né, e vai nisso. Então, esse é o primeiro ponto, que os acontecimentos das pessoas gêmeas, sendo irmãos gêmeos ou sendo pessoas gêmeas, que são pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cidade, acontece mais ou menos na mesma época por causa dos trânsitos. Lembra que a gente fez a live de trânsitos na terça, né? Então, sempre que, por exemplo, Plutão, sei lá, Marte estiver transitando pela casa da saúde, de uma pessoa dessas que nasceu do seu gêmeo astrológico, de todas essas pessoas o Marte vai estar lá. Então todo mundo vai ser chamado para o trabalho, para a saúde, para o cotidiano naquele momento, certo? Mas tem uma coisa muito legal que é um estudo que eu vi e que eu vi que é bem interessante e funcionou pelo que eu testei, que é que cada gêmeo, irmão gêmeo, a gente fala daí de gêmeos e irmãos, eles respondem a uma parte maior do mapa. Então, o que a gente tem que fazer? E é bem interessante para você que estuda astrologia isso aí. Pensa na barriga da mãe, né? A mãe tá lá gravidinha, lá perto de nascer o nenê. Se a gente conseguir descobrir que lado tá quem, né? Porque tem mais ou menos aquela coisa de que a criança que vai nascer primeiro tá de um lado, que vai nascer depois tá do outro, né? Então, se a gente pegar a barriga da mãe, né? A barriga da mãe. A gente imaginar que isso aqui é o mapa, a gente pega o mapa da criança e bota em cima da barriga, né? O lado que a criança tá
ela vai responder mais astrologicamente a esses aspectos. E a outra criança vai responder mais ao outro. Você já reparou que quando tem irmãos gêmeos, sempre um é mais fechadão, mais sisudo, mais sério, mais responsável? É aquele que pegou Saturno do lado dele, né? Então, isso é bem interessante de ver se você tem um irmão gêmeo, se você conhece alguém, né, que seja gêmeo, de perceber que um dos dois vai responder mais a um lado do mapa do que o outro. E um lado do mapa vai ter Saturno, que vai deixar ele mais sério, mais compenetrado, né, mais tipo irmão mais velho, né, mais responsável. E o outro vai pegar o outro lado. Às vezes, e normalmente aquele gêmeo que está mais do lado do ascendente, né, que pega mais o lado da casa 1, é que no caso, na barriga da mãe estaria mais à direita, né? Ele é mais ativo, porque ele pega essa influência do ascendente, né? Mais ativo, ele tem mais iniciativa, ele é mais impulsivo, né? Então, uma forma legal da gente diferenciar os gêmeos é exatamente essa. Aí tu vai dizer assim, mas nem todo mundo sabe que lado estava no momento da gravidez, né? Mas tu consegue perceber, até conversando com um desses gêmeos, tipo assim, tu é mais sério, tu é mais descontraído, tu vai conversando com ele, tu vai percebendo que planetas ele tem mais influência. Se é uma pessoa mais impulsiva, mais ansiosa, se é uma pessoa mais quietinha, mais recolhida, e aí você vai ver o mapa, como é que tá aquela configuração astrológica, que lado que tá aquela configuração que é mais densa, mais pesada, mais séria, e que lado tá mais light. Então essa é uma dica. Nesse caso que eu tô falando pra vocês dessas meninas aí que tem que fazer cirurgia de desplante agora, que engravidaram, uma engravidou, outra engravidou, depois uma engravidou de novo, outra engravidou de novo, né? Uma casou, outra conheceu alguém e aí tá morando junto. Uma foi morar no exterior e outra viaja bastante. Então, são bastante fortes essas coisas. Nesse caso dessas meninas, uma delas é realmente muito mais sisuda, mais séria, parece ser mais velha, né, do que a outra. E pega bem esse lado de Saturno. A outra já é mais leve, mais impulsiva, mais descontraída, mais dinâmica. Pega um outro lado que tem muita influência ariana, né, tem o Sol, a Lua, Marte, tudo em Áries, né? Então isso é um ponto importante. Existem estudos também bibliográficos sobre gêmeos astrológicos. Existem alguns teóricos que fizeram esse tipo de estudo. Pegaram pessoas que nasceram na mesma hora, na mesma cidade, na mesma época, e foram ver a história de vida dessas pessoas. Isso lá pela Idade Média já tinha. Porque a astrologia é muito antiga, né, gente? A astrologia tem milhares de anos e eu acho muito legal quando alguém quer derrubar a astrologia, alguém sério que quer derrubar a astrologia, vai lá, estuda astrologia, que a pouco virando astrólogo. Einstein estudou astrologia e Jung estudou astrologia. Então, um monte de gente cabeça, inteligente, capaz, que foi lá, não, eu vou provar que esse negócio aqui é besteira. Foi lá estudar e acabou virando astrólogo. Então, esses estudos que existem sobre gêmeos astrológicos mostram, por exemplo, um caso de um nobre e um plebeu que nasceu no mesmo dia, mesma hora, mesma cidade, gêmeos astrológicos. Por exemplo, o que acontecia de semelhante com essas pessoas? Tipo, quando um se machucava, o outro se machucava. Quando um fazia uma viagem longa, por exemplo, nobre, o plebeu fazia uma viagenzinha lá para uma outra cidade. Os dois eram apaixonados por cavalos. Um tinha a carrocinha dele lá com o cavalo, o outro tinha aras. Né? Quando um teve um filho, o outro teve. Então, é como os acontecimentos surgem mais ou menos na mesma época. As tendências são as mesmas. Agora, se você tem a capacidade de não ir muito longe ou de ir mais pertinho, aí depende do teu karma, da tua vivência. Porque o mapa ele vai te dar toda uma fonte de energia. Agora, quem vai saber até onde isso vai, como é que isso vai ser desenvolvido, é a sua essência, a sua alma, é aquilo que você veio viver. Então, o mapa, por exemplo, de um açougueiro e de um cirurgião é o mesmo. Tem que saber a habilidade de corte, de ter precisão, mexer com faca, ver sangue, não dar piriri, né? Só que assim, agora se um vai ser médico, se outro vai ser açougueiro, depende da cultura, estrutura social, que aquela alma se propôs a fazer. E provavelmente as pessoas seriam gêmeos astrológicos, vocês nascem no mesmo momento, com Marte forte, né? E com essa tendência a lidar com esse tipo de corte, de incisão, de detalhe, eles vão, sim, ter o mesmo mapa, ter o mesmo tipo de experiência, mesmo sendo completamente diferente. Estão me fazendo entender, pessoal? Então, o que vocês estão achando dessa coisa de gêmeos astrológicos?
Oi, pessoal que está chegando aqui, que não se apresentaram, tem um jeitinho de se apresentar aqui. Bota o signo e bota como é que você está hoje, né? Então a gente tem de tudo aqui. Tem aquário atrapalhado, câncer que está otimista, tem escorpião com tédio, tem um aquário com tontura, tem leão chateado, sagitariano determinado, né? Tem de tudo por aqui, gente. E vocês, como é que estão? Interessante, né? É bem interessante porque a gente sempre tem, às vezes tem um hábito porque a gente não tem um conhecimento, a gente diz, isso aqui é besteira, isso aqui não serve, isso aqui... Mas a gente começa a aprofundar, a gente vê novas vertentes, né? Vocês conhecem irmãos gêmeos, eles não são diferentes mesmo. Geminiana confusa, tá no normal, então, geminiana, porque gêmeos é o signo da dúvida, né? Tu tá conseguindo entender, tá confusa, podia botar confusa com gêmeos, né? Me conta. E tem também, falando em irmãos, a gente falar de irmãos no nosso mapa. Você sabe que quando você já nasce, você já tem o seu mapa, né? O seu mapa depende do seu horário de nascimento. Você já nasceu, você tem muita coisa pré-determinada. E uma coisa que você tem é a relação com seus irmãos. Então, lá na casa 3 do mapa, né? Então, como é que eu sei o signo da minha casa 3? Se você sabe o seu ascendente, tipo, me diz um ascendente aí, sei lá, peixes, tá? Se você sabe o seu ascendente, então, seu ascendente é casa 1. Confusa com a vida. Tudo bem. Relaxa que Mercúrio está retrógrado, que o Sol está em oposição a Urano, está em oposição a Lilith, está uma confusão mesmo. Então relaxa, segue o fluxo, que dia 3, quando começa a nossa imersão em astrologia comportamental. Se você não se inscreveu, se inscreve no meu site, no ludirius.com.br, é online, é gratuita, né? Depois que sair o Mercúrio da retrogradação, nós vamos ter imersão em astrologia, porque ninguém merece ser astrólogo, marcar um curso no Mercúrio retrógrado, né? Não, é depois que sair da retrogradação, certo? Então, se inscreve lá no meu site, tem vagas ainda, e só vai participar quem tiver inscrito. E aí você vai lá no seu e-mail, me acha lá, de repente eu tô lá no spam, né? Me acha lá, abre e confirma que precisa da confirmação para estar inscrito. Daí semana que vem a gente vai estar juntinho só falando de astrologia. Tá, pessoal? Então, assim, não sei direito, acho que é ascendente em virgem. Então, vamos supor, ascendente em virgem, tá? Que signo rege a minha casa 3, que é a casa dos irmãos? Então, virgem é 1, depois de virgem vem Libra e depois vem escorpião. Então, essa pessoa que tem virgem no ascendente, muito provavelmente vai ter escorpião na casa 3, e a energia de escorpião vai ser a energia que rege o contato com irmãos. Às vezes é um apego muito grande, às vezes é uma sensação de, assim, de não deixar o irmão sair, se soltar. Às vezes são sentimentos muito intensos, pode ser de amor, de ódio, né? Às vezes é uma relação muito intelectual, porque escorpião rege o pensamento muito profundo. Às vezes a gente não pensa em inteligência como um atributo dos signos de água. Às vezes a gente pensa em inteligência como um atributo de signos de ar, por exemplo. Só que Plutão, o regente de escorpião, rege a genialidade, aquilo que é contido, aquele pensamento assim de extrema estratégia, que é o pensamento de jogo de xadrez. Mas com certeza vamos escrever de novo. Eu não sei se dá para se escrever duas vezes, mas se tu não conseguir, é porque está escrita. Então, a energia lá do signo da casa 3 fala como é que vai ser a tua relação com os teus irmãos. E aí se vai ser fácil, vai ser difícil, vai ser fofa, vai ser de disputa. Porque isso, no momento que você nasceu, já está determinado. E porque, está tudo determinado quando eu nasci. Vamos dizer assim, eu sempre digo assim, a gente tem destino e livre-arbítrio, né? A gente nasce com um monte de coisas já programadas, com um monte de coisas já estabelecidas. Agora, o que a gente vai fazer com isso é que a gente tem o livre-arbítrio. A gente vê lá no mapa dracônico da gente qual é a missão da nossa alma. E a nossa missão de vida, que é aquilo que a gente faz aqui, está a serviço da nossa missão de alma. Então a gente tem que ter um contexto já preparadinho para cumprir aquilo que a gente veio fazer aqui. E quem é filho único e esse amor todo vai para onde? Bom, aí a casa 3 rege a relação com irmãos. Mas não rege só isso. Então nem todo mundo tem irmãos, né? E a casa 3 rege a nossa relação com o ambiente próximo. E que isso acontece? Se a gente for pensar no momento do nosso desenvolvimento humano, sabe aquele momentinho que a criança começa a engatinhar, caminhar, mexer em tudo, e aqui pode, aqui não pode, e fecha as tomadas porque ela pode levar choque, cuidado que não derruba? Então, a primeira relação que a gente tem com o ambiente, a
como a gente grava isso inconscientemente, de como é que a gente se relaciona com os ambientes, é nesse momento em que a criança aprende a interagir com o primeiro mundo dela, que é o mundo próximo. Oi, tudo bom? Quem tá chegando, escreve aí, seu signo e como é que tá hoje, numa palavrinha aí. Então, ó, tem de tudo aqui, tá? Os últimos aqui que chegaram, deixa eu ver. Temos Mariana Apaixonada, tudo de bom, Mariana Apaixonado. Uma geminiana confusa. E você que está chegando agora, me conta como é que você está. Então, aquele momento lá do desenvolvimento que você começou a caminhar e engatinhar e caminhar e você começou a interagir com o mundo, ele vai me falar como é que você vai interagir com qualquer situação diferente, com qualquer ambiente novo, com qualquer situação nova. Isso tem a ver com a casa 3. É a primeira casa da interação. É o nosso segundo relacionamento. O primeiro relacionamento que a gente tem é com a mãe, né? A gente nasceu dela, depende dela. O segundo relacionamento que a gente tem é com os irmãos, né? É onde a gente aprende a interagir mais de igual, né? Não é mais uma coisa de submissão, né? Porque a mãe manda na gente, a mãe tá na mão dela o poder da nossa sobrevivência. Com o irmão, não. Com o irmão a coisa é mais parelha. Então também a terceira casa mostra como é que você disputa, como é que você compete com os outros. Porque a função dos irmãos é realmente nos ensinar a competir. E quem é filho único tem mais dificuldade em competir, porque não teve esse treininho antes com o irmão, tá? Então, falamos de gêmeos, né? Irmãos gêmeos biológicos, e tem essa dica de vocês desse estudo sobre a localização na barriga, sobre o fato de que todos os gêmeos, sendo astrológicos ou sendo biológicos, o que eles têm em comum não é quem eles são, mas é o tipo de experiência que eles vão passar por causa dos trânsitos. E cada mapa é um potencial de energia. E esse potencial você pode aproveitar 10%, como 100%, como 200%. Você pode ser senhor das suas estrelas, certo? A gente viu que a gente tem uma relação com os irmãos e essa relação está aí para o nosso desenvolvimento e que tem a ver com a casa 3, quando a gente aprende a interagir com ambientes, a gente aprende a competir, é nosso segundo tipo de relação, né? Isso é bastante forte. Gêmeos, dor de cabeça e irritados. Geminianos não tão legal hoje, né? Geminianos estão... Hoje a lua tem Áries, né? Geminiana confusa aqui. Tem uma geminiana com dor de cabeça. É uma coisa interessante vocês perceberem a posição da lua. Ó. Hoje a lua tem Áries. Como é que você reage à lua em Áries? Porque lá, há 28 dias daqui, né? Depois, a lua vai ter Áries de novo. E você vai ter o mesmo tipo de sensação. Cada 2 dias e meio a gente oscila porque a lua troca. Mas a gente fala muito lá na nossa imersão de astrologia comportamental, gente. Se inscreve lá se você não se inscreveu. Eu tenho que repetir um monte de vezes porque tá perto, tá, gente? No www.dudirios.com.br. Depois você se arrepende, não tá inscrito, porque só vai participar quem tiver inscrito. É online, gratuito. Você vai receber um e-mail, confirma lá, vê na caixa de spam, se não tá lá. Vocês vão receber um questionário para responder. Se vocês quiserem responder, vocês vão me ajudar. Se vocês não quiserem, não tem problema, vocês estão inscritos igual, tá? Então, a lua em Áries pode dar muita tensão mental. E Gêmeos é um signo mental. Então, de repente é muita energia na cabeça. Vai, desopila, leva para o corpo, cansa um pouco, né? Caminha, não tenta forçar tanto a cabeça. Certo, pessoal? Se vocês quiserem mais informações para conduzir a vida com astrologia, ter uma vida plena, né? E aprender a usar essa astrologia no dia a dia, tem meu canal no Telegram, que é o Astro Curiosos. É só se inscrever lá que todo dia às 8 da manhã tem lá uma mensagem para você que está vinculada com a astrologia. Se você quiser ver meus vídeos, tem no YouTube, o Dudy Rios, né? E tem no Face, tem textos, tem vídeos no Face, certo? Agradeço a presença de todo mundo, lembrando que minha live é ao meio-dia, mas hoje, por causa que o Mercúrio está retrógrado, deu toda uma embolada lá no meu horário. E hoje foi às 2h15 da tarde. Mas que bom que vocês estão aqui. Segui tua dica no grupo do Telegram e já arrumei o roupeiro. Beleza, ajuda, né? Ajuda muito a gente estar conectado com a astrologia para conduzir a vida. E o bom é que tu faz isso, né? Porque eu sempre digo assim, é muita informação, a gente recebe muita informação, tem muita frasezinha, muita autoajuda, muita técnica. Só que a gente se enche de informação e acaba não resolvendo as questões. Se você souber usar a astrologia na sua vida para você, não precisa mais nada, tá tudo ali. Certo? Nossa, não quero estar com tontura. De novo. Então, pensa bem.
Onde é que tu tá mandando... Porque a Áries é uma intensidade de energia em algum lugar, é uma bola de energia, né? Se é muito... as suas emoções estão muito carregadas, se é a mente que está carregada, mas se é Gêmeo, deve estar aqui, ó. Deve estar aqui. E aí dilui isso, vai fazer outra coisa, para de pensar tanto, não fica te questionando muito, né? Dilui porque tu vai ver que 28 dias, anota lá no calendário, bota uma bolinha, ó, Lua em Áries vai estar aqui 28 dias, como é que você vai estar. Certo, pessoal? Então eu espero você sábado, meio-dia, para nossa bússola astrológica, que daí é a live de astrologia para a semana. A gente fala dos planetas, das posições, dos trânsitos. Se vocês tiverem sugestões para mim de temas para fazer live de astrologia, eu tô aceitando. Já me mandaram uma de astrologia kármica, a gente vai fazer semana que vem. Certo? E agradeço a presença de todo mundo. Desejo um ótimo final de semana, né? Pra gente se encontrar, finalzinho da semana, pra gente se encontrar no final de semana. Tá bom, pessoal? Beijão!